Oi, Fê. E aí, tudo bem? Deixa eu compartilhar com você um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Lucília. Eu tenho 47 anos, sou baiana, tá? Atualmente moro em São Paulo há 14 anos. Sou casada, né? Tenho 2 filhos. Tenho um adolescente, né? Caminhando já para fase adulta, 16 anos. Tenho um menorzinho de 8 anos, né? E, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, aos 14 anos. Eu sempre gostei de lidar com conta, com dinheiro. Eu acho que isso é meu forte, tá? Apesar de que, né, eu aprendi a juntar dinheiro e depois gastar, né, como todo mundo. Mas eu nunca tinha programado da forma hoje que eu tô vivendo, né, atualmente. O que é que acontecia, né? Eu sempre, como eu falei pra você, eu sempre trabalhei, mas assim, juntava o dinheiro, depois gastava e vice-versa. E sempre esse caminho. Ah, tava com dinheiro em mão, aparecia alguma coisa que era interessante pra mim, ia lá, comprava, pagava e ponto final, né? Quando foi, sempre foi isso, né? Quando eu comecei a trabalhar mesmo com registro, o que que eu fazia? Tinha um grupo de amigas e a gente fazia caixa, então a gente fazia o caixa, fazia sorteio e eu comprava minhas coisas, né? Juntava aquele montante e depois voltava no zero. E sempre foi assim. Depois, quando eu me mudei para São Paulo, fiquei um tempo desempregada, né? Voltei a trabalhar, né? E aí eu comecei a pensar, eu já comecei a ter uma visão de querer juntar algum dinheiro para eu comprar algo, né, uma casa, né? Meu sonho mesmo é uma casa, né? Porque a casa que eu moro era uma casa que é de família, né? Não é minha para dizer, né? Essa que eu comprei foi com meu esforço, tal, alguma coisa assim. Claro que a gente já investiu muito nessa casa, mas, né, de qualquer forma, eu não considero né, um bem meu. E aí, mas eu vi ficava pensando nessa possibilidade, mas era uma possibilidade meio que distante, porque assim, eu só via o único, na minha mente, né? Na minha mente, para se adquirir algum bem, algum imóvel, tinha que ser financiado, né? Até eu não via essa possibilidade, eu não tinha essa outra visão de eu juntar e conseguir, porque quando você vai olhar o valor de um imóvel em relação ao salário, você fala, puxa, eu vou trabalhar quantos anos? Eu nunca vou conseguir. Então, a única porta que eu vi era o financiamento. Mas, mesmo assim, como é que eu estava fazendo essa forma de eu juntar o dinheiro, né? Comecei a me programar para juntar dinheiro. Eu comecei com a Previdência e um título de capitalização, né? Foi meado aí de 2018, né? Porque até então eu guardava o dinheiro, depois, como eu estava morando em São Paulo, dava vontade de vir na Bahia, comprava passagem, vinha para Bahia, gastava o dinheiro, voltava pro zero, né? Aí eu comecei com o título de capitalização e comecei com a Previdência. Desse meio de tempo, né, eu tive um diagnóstico de câncer, né, fui pro zero de novo, gastei o dinheiro e tal, porque precisei, beleza, saí dessa situação, né, me recuperei e comecei, né, dei continuidade na minha meta, que seria juntar, mais uma vez eu entendi que eu precisava de ter uma reserva, né, eu só não sabia como organizar essa reserva, mas na minha mente eu tinha que ter uma reserva. Aí fiquei pensando, continuei com a minha capitalização, continuei com a Previdência, né? Tinha um empréstimo no banco, quitei esse empréstimo e fiz um propósito de empréstimo nunca mais, né? Segui em frente. Quando foi agora em setembro do ano passado, que foi começou a jornada do investidor, né? Até então, essa parte de investimento, de PCA, de Tesouro Selic, né? Essa coisa para mim era lá no jornal. Quando falava, eu imaginava que era coisa para empresário, coisa para rico. Eu nunca ia entender dessa situação. Eu acho que eu nunca ia conseguir fazer isso. Eu não sabia nem que caminho, por onde começar, tá? Leiga, comecei do zero. Então, assim, o que eu via falar lá, eu imaginava, não. Isso aí é para empresário, é para quem é milionário, quem já tem muito dinheiro. Esse negócio não é para mim. Até, né, ficar ouvindo alguns comentários. Eu tinha um chefe que ele falava muito. Uma vez
Ele sentou na mesa, aí ele abriu o celular, tá, o celular e começou a me mostrar, né? Ai, porque dá uma rentabilidade e tal, foi falando, né? Mas também eu não gostava muito de conversar com ele, eu não dei muita importância ao que ele estava falando na época. Passou. Aí eu mudei de setor, de onde eu estava trabalhando, e aí eu fui trabalhar com uma amiga minha já de um tempo, né? Ela é da mesma área que eu. E aí, o que acontece? Aí ela começou a falar em investimento e tal, mas aí mas ela falava de um familiar dela que fazia, mas ela não sabia como começar. E ela queria começar a fazer. E aí, como a gente começou a trocar ideia sobre o assunto, né? Aí eu falei assim pra ela, ó, você aprende, descobre como é que é pra gente fazer, porque se tu entrar, eu também entro. E aí a gente ficava trocando essa ideia. Aí, aí ela começou a pesquisar coisa na internet. Porque até então eu falava pra ela que eu topava fazer, mas eu não sabia como fazer e nem ela, né? Aí ela começou a pesquisar na internet. E aí ela chegou até você. Ela viu outros educadores financeiros também, né? Mas aí ela falou assim. Aí ela foi e comentou comigo, né, a gente trabalhando de manhã. Aí ela foi e falou assim: Lucília, eu descobri um casal que eles são brasileiros e eles, nossa, eu gostei da forma que eles explicam. Eu vou mandar o link para você porque vai começar uma jornada. E tu vai assistir essa jornada também, tá? Pra gente ver como é que a gente faz. Eu falei, beleza, eu faço. Aí ela mandou o link para mim, no outro dia ela cobrou, ela falou assim, não, você viu o link que eu mandei para você? Você abriu o link? Eu falei, nossa, eu não abri não, Paula, tal. Aí ela pegou e falou assim, não, abre porque vale a pena. Aí foi quando eu comecei a assistir, né? Começou a jornada, eu comecei, acho que foi o segundo dia da jornada. Eu comecei no segundo dia da jornada acompanhando você. Nossa, achei massa o primeiro dia, já achei assim uma coisa, sabe, extraordinária. Aí, nova pra mim também, né? Aí eu assisti e tal. Aí já sentei com ela, conversei com ela, né? A gente vai fazer, vamos acompanhar, vamos ver até o que dá no final. A gente fez a jornada, no final da jornada, né? Eu já tava super empolgada, mulher. Pensa numa pessoa empolgada, eu, né? Aí eu fiquei conversando com ela, falei, Paula, vamos fazer o curso? E ela falou assim, nossa, agora eu tô sem dinheiro e tal. E eu ainda tava meio que desacreditada, né? Eu falei, puxa vida, né? Eu pagar esse valor e depois o negócio não render, não dá. Se isso for só um barco furado. Mas aí, sabe, eu acho que na tua fala, na fala do Léo, passa muita credibilidade, tá? E aí eu passei a acreditar, eu passei a confiar, né? Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou fazer, eu acho que tem que fazer, é um conhecimento a mais. Aí foi quando eu comprei o curso. Eu comprei o curso. Quando eu comprei o curso, nos primeiros dias, mesmo nos dias da jornada, eu e a Paula, a gente já foi abriu a conta na corretora. Mas até então, a gente ficou batendo a cabeça, né? Parecendo lagartixa as duas. E aí, o que foi que aconteceu? Depois, acho que logo eu já fui lá e eu fui comprei fiz um CDB. Era bem pequenininho, de 20 e poucos reais, mas eu queria ver como funcionava, fui e fiz esse investimento no CDB. Depois, eu fui na Bolsa de Valor. E apesar de não conhecer quase nada da Bolsa, mas assim, eu fiz também um investimento na Bolsa, que foi, né, no setor imobiliário, tá? Eu nem tinha muita noção do setor imobiliário, mas fui lá e falei, ó, isso aqui é baratinho, vou fazer nele aqui. Fiz, né? E aí, fiz esses dois investimentos. A Paula ficou meio pé atrás e não fez nada, né? Mas aí a gente seguiu em frente. Paula não fez o curso comigo, infelizmente, né? Não deu para ela fazer o curso, né? Apesar de a gente ter muito contato, mas não rolou, não deu para ela fazer. E aí eu fiz o curso, né? Eu já terminei o curso todinho, né? Eu fiz todos os módulos. E assim, aí quanto eu tinha quando eu comecei, né? Para você ter uma noção de como a coisa dá boa quando a gente acredita, né? E dá certo, né? Eu tinha na poupança, né? Eu tinha um dinheirinho na poupança, eu tinha dinheiro na poupança, eu tinha no o que eu fazia que era a previdência e tinha mais
a capitalização, né? Essa capitalização era de 36 meses, então já estava no finalzinho dela, ela ia finalizar em dezembro, né? Logo no início da jornada, né, quando você fala sobre cortar gasto, tal, aquela coisa toda, eu tinha uma conta no Banco do Brasil, aí o que foi que eu fiz logo? Falei, opa, vamos começar a cortar. Fui poder o meu cartão, né? Eu falei, vou zerar o cartão porque ele tem anuidade. Zerei todas as dívidas do meu cartão, né? Deixei meu cartão sem nenhuma dívida. Fui lá, cancelei o cartão. Quando foi em dezembro, que foi quando o meu... O que eu tinha lá, né? Que era a capitalização. Última parcela, caiu. Eu fui, né? Também. Já foi uma coisa mais que eu liquidei. Aí fui para a Previdência. Fui, cancelei a Previdência, né? E pedi cancelamento também da minha conta. Transferi tudo para o outro banco que eu tinha, o outro banco, mas não dava importância. E no outro banco eu tava sem taxa de conta do banco, tava sem taxa no cartão de crédito. Então tudo zero, sem nenhuma despesa no cartão. Migrei para o outro banco que eu tinha essa conta e eu não tinha dado importância para ela. Aí beleza, aí eu já tava com a conta no banco digital, tá? E já tinha abrido conta em mais 2 corretoras. Beleza. Nisso aí eu já tinha ganhado já uns trocados a mais, né? Aí o que foi que aconteceu? Aí eu fiz o curso, continuei fazendo o curso, né? Fui vendo e fui montando minha carteira como vocês indicam no curso, aos poucos, tá? Então, até dezembro, em dezembro, quando eu liquidei tudo isso, eu falei, opa, tava de férias, né? Eu ia viajar e terminei desprogramando minha viagem, tudo. Eu falei, agora eu vou investir no curso, vou fazer o curso, vou ganhar mais conhecimento e agora eu vou começar meus investimentos. Porque até então, acho que eu só tava de investimento 300 e poucos reais na época. Se não me engano, foi em dezembro, eu tava chegando, foi 300... Aí não lembro muito bem, mas era um valor pequeno, né? Mas aí agora eu falei, não, agora vou terminar de montar minha carteira, né? E vou seguir em frente. Aí fui, peguei aí dividi os valores, não deixei numa corretora só também, deixei em vários setores, né? Não deixei, eu fiz renda fixa, renda variável, né? Eu fiz minha carteira, como vocês indicam, né? Eu fiz a questão do curto, médio e longo prazo, tá? Eu fiz, eu tenho, se eu precisar, né? Eu tenho minha reserva de emergência. Aí dividi, tenho reserva de emergência e o restante eu dividi. Tenho dividido, tenho programado, né? O que eu quero para médio prazo e o que eu tenho em longo prazo. Porque meu sonho é a minha casa, assim como eu já falei, né? Mas hoje eu já tenho até um outro pensamento, né? Eu não sei nem se essa casa rola, né? Ou se esse dinheiro fica lá rendendo mais, porque a depender da situação, né? Mas assim, o importante agora é que, né, eu vejo essa possibilidade e sei que ela vai se realizar. Disso eu não tenho dúvida, eu só preciso mais de um tempo, né? Quem sabe daqui a uns 8, 10 anos por aí eu atinjo a minha meta, que é onde eu quero chegar, né? Ou antes, né? De uma coisa eu hoje tenho em mente, eu aprendi, tá? Melhor a dividir, né? Administrar o salário que eu ganho, né? Porque antes eu acho que faltava isso, uma organização da minha de administrar esses valores. Porque assim, eu sempre dividi para que eu não ficasse com dívida. Porém, eu não conseguia criar minha reserva. Eu não conseguia ter esse pensamento, essa visão de, né, que vocês passam no curso, da gente se organizar, né? Eu acho que, independente do valor que ganha, dá muito bem para a gente se organizar. Se a gente se organizar, o pouco ele vira muito, tá? A prova disso é o que eu tô tendo, eu até me surpreendo, Fê, porque eu falo, poxa, já tenho tudo isso, porque assim, quando eu comecei, no início do curso que eu comecei a me empolgar e eu conversava com o Paulo, eu falava assim, eu vou começar aí uma carteira com 14 mil.
Aí depois eu reduzia, falando, 14 é muito, não vai dar para começar com 14. Eu sei que quando, em dezembro mesmo, quando eu montei a minha carteira, né? Em dezembro, mas, se eu falo dezembro, mas foi janeiro, eu fiquei montando a carteira, foi dezembro que eu comecei a investir mais, aí eu fui para janeiro, fevereiro, sim, que eu tinha distribuído todo o valor que eu tinha, né? E aí, assim, foi em torno de 18 mil, né? Hoje esse valor, né, atualizado, eu tô em torno na minha carteira, 35 mil, tá? Entre, né, renda variável e renda fixa, né? Apesar de que, assim, no início eu fiquei muito ainda insegura em relação à renda variável, né? Fiquei muito pé atrás, né? Em relação a onde investir e tal, quais seriam as empresas. Hoje não, hoje eu tenho já uma visão que, né, hoje eu já tento colocar mais na variável, né? Não mais na renda fixa. Mas ainda o meu maior valor ainda tá ainda sou conservadora, né? É, tem que ir aos poucos, né? Mas assim, eu tenho eu gosto de correr risco também, tá? Aí assim, agora eu tô mais indo para variável, tá? Mas eu tenho alguns valores ainda na renda fixa e eu vou deixar porque eles têm prazo, né? Então, na minha carteira tem vários, eu coloquei com vários prazos, porque de início eu coloquei, né, até com prazo pequeno para teste, né, assim, para eu ver realmente como funciona a coisa. Exemplo, né, foi o CDB que eu fiz, que venceu agora em junho, né, eu falei, nossa, não, eu tenho que ver mesmo na prática como é que a coisa funciona, a teoria, né, sabe, aquela coisa assim, eu acreditei muito no curso, isso não quer dizer que eu duvidei do curso não, tá, mas assim, uma coisa é você ver o curso, alguém falando o que fez, tá? Outra coisa é você ver a coisa acontecendo, né? E agora sim, eu sou a prova disso, que é legal a coisa quando você vê acontecendo e como muda a mentalidade da gente. Até a forma, Fê, da gente ver o dinheiro e o que você pode fazer. Hoje, não só administrar o dinheiro, mas até administrar o meu tempo, tá? Porque assim, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu cuido da casa, né? Eu tenho minhas limitações, que eu tenho algumas dificuldades depois da cirurgia, né? Então, às vezes eu fico muito cansada, eu canso com facilidade, mas eu consigo dividir esse tempo, tá? Eu consigo dividir o tempo que eu tenho que dar atenção à tarefa da escola, das crianças, eu consigo dividir o tempo em relação a fazer janta, a me preparar para o dia seguinte, e o tempo que eu fico fazendo o curso. Então, eu ainda preciso organizar mais minha vida, porque nessa tá exercício físico que eu não tô conseguindo fazer, né? Eu tenho que voltar a fazer academia, né? Porque meu peso tá aumentando. E preciso, né, para fortalecer meus ossos, né? Que precisa depois da radiação. Mas é incrível, sabe? É assim, mulher, fantástico, sabe? Assim, seu curso é show, vocês estão de parabéns, tá? Por tudo. Eu só tenho a agradecer, Fê, porque assim, nossa, eu hoje sou uma nova pessoa, tá? Tenho outra perspectiva de vida e, olha, pra frente. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a fazer o curso, o meu projeto mesmo era... Eu pensava assim na minha mente, se eu investir 300 a 400 reais por mês vai estar bom. Hoje não, né? Assim não, sabe? Eu divido tudo e faço extra também, tá? Que eu tinha parado de fazer extra por um bom tempo. Então, assim, quando eu comecei a fazer o curso aí, eu e Paula deu a louca, né? Vamos ter que fazer extra, vamos ter que fazer dinheiro. E aí a gente começou a fazer um monte de extra, né? Deu uma paradinha agora, mas assim, eu faço muita extra, né? Fico pensando, matutando com a cabeça, falando assim, meu, o que eu posso fazer a mais para fazer dinheiro? E assim, tô indo aos poucos, mas tô me descobrindo, sabe? Eu acho que cada dia uma descoberta. Quando a gente vai fazendo o curso, a gente vai se descobrindo, se superando e fala, poxa, eu posso, né? Isso é possível, sabe? E pode acontecer, sabe? Depende, acho não, depende da gente, sabe? Assim, não é a questão de render
o dinheiro dele fazer, ele se multiplicar, depende muito de como a gente faz, né? Claro que a bolsa em si, os investimentos em si, eles não vão fazer milagre, como você mesmo fala, não é a bolsa que enriquece ninguém, mas é o nosso próprio trabalho, tá? Então eu acredito muito nisso e eu tô batalhando para isso, não para enriquecer talvez tanto assim, mas para ter uma vida melhor, né? Ter um futuro melhor, chegar no final e ter uma certa idade, né? E você olhar para trás e falar, não, poxa, eu consegui construir algo. E esse é o meu sonho, é construir algo, né? E eu vou conseguir, assim, e colocar meus filhos também nessa linha, tá? Porque eu já estou ensinando a eles, já fico explicando para eles, já fico falando, né, como a coisa funciona, né? E vamos que vamos, mulher, né? Porque tem que ser, né? A gente não pode parar, a vida não para. Então, a gente tem que tentar construir mesmo. Mas é isso, né? Eu ia falar algo mais, mas terminei agora. A mente esqueceu. Mas qualquer coisa, Fê, tô por aqui, tá? E pode contar comigo. Eu acho que o seu curso veio muito a somar na minha vida, mulher. Somou muito. Olha, e como somou, tá? É aquela coisa que você fala do mais sete, né? Você, acho que desperta um botãozinho lá e fala assim, vira a página e fala, ops, você consegue, né? E é o que eu tô fazendo, filha. Tô fazendo, eu leio o livro agora, eu pesquiso, né? Quando é tão interessante, né? Que você olha assim, você fala, tudo que você pensa, aí você vai pensar, olha, isso aqui deve estar na bolsa, né? Puxa. Ah, mais uma outra coisa. Eu tinha um propósito de, agora em junho, começar a investir no Estados Unidos, né? Eu acho que eu tenho até comentado isso pra você. Só que aí não rolou por causa do meu tempo, né? Agora em junho eu terminei fico mais tempo no trabalho, fica saindo do trabalho mais tarde, porque, né, tem uma colega minha que tá de férias, e aí eu fico cobrindo o setor dela. E é um setor que requer mais tempo, porque a minha carga horária é diferente da dela, e eu termino passando do meu horário todo dia. Então, eu chego em casa mais tarde e termino não estou, até que assim, eu tô com conta aberta já, né, na corretora e tudo, já comecei a ver, né, mas assim, eu ainda não decidi de fato, né, porque eu tenho que ir pro computador, e aí leva mais tempo, porque eu tenho que colocar no Google, né, que no início para mim isso era um bicho de sete cabeças, eu abri a corretora e falei para Paula, nossa, Paula, lá é tudo inglês, eu não entendo nada, como é que eu vou fazer isso? Aí, Paula, agora lascou. E aí ela fala assim, e meu sonho é investir nos Estados Unidos, é em dólar. Aí eu falava para ela, eu também porque para ver o dinheiro render mais. Só que aí, nos primeiros dias, eu abri e falei, meu Deus, isso aqui não. Eu consegui, mas aqui essa corretora não vai dar para mim não, é tudo inglês. Aí depois eu descobri trabalhar com o Google Tradutor, né? Que agora para mim também já é fichinha o Google Tradutor. Então já vou nele, já copio, colo, vou lá, vejo o que, né? O que realmente está falando. E aí já estou entendendo mais um pouquinho do processo. Mas assim, é tudo muito lento, né? Tem que entender antes de começar para depois não fazer besteira, né? Mas assim, eu acredito que agora, depois que eu retornar das minhas férias, eu vou de fato, né, fazer esse investimento que eu quero começar em dólar, tá? Mas é um passo de cada vez, né? Para mim, que não sabia não aquele investimento, como é que a coisa acontecia, para mim eu já me sinto, sabe, bem evoluída, né, nessa parte, entendeu? Já meio que um aprendiz, né, na história, mas que já sei o que estou fazendo, né, que quando alguém fala para mim, eu escuto algum comentário no jornal, né, o cupom vai se reunir, né, Selic, PCA, tá, essa coisa assim, aí Bovespa, eu já sei do que ele está falando, entendeu? Que antes era para mim não era nada, eu não entendia, né, eu só sabia que existia, mas como é que funcionava e por que funcionava, essa parte, né, eu não sabia. Mas assim, nossa, é tudo incrível, sabe?
é show, sabe? É muito, muito bom. Muito bom a gente saber que, né, a gente vai trabalhar e que o nosso dinheiro não vai estar tão desvalorizado, né? Porque, assim, quando eu estava começando a ficar desmotivada com a questão da Previdência. Porque quando eu coloquei na Previdência, na verdade, eu não coloquei com intenção de plano para me aposentar. Não era nem isso. A minha ideia era juntar mesmo o dinheiro. Mas eu olhava e falava, puxa vida, mas não rende nada, né? A mão virava, mexia, coçava para eu gastar esse dinheiro, mas eu falava, não, deixa lá que eu posso ter uma precisão maior. Mas aí me apareceu vocês, que assim eu penso, meu Deus, por que que eu não conheci vocês antes, né? Por que que eu não sabia que isso existia antes? Eu já estaria lá bem adiantada no meu processo, mas mesmo assim, vou aproveitar agora, né? E vamos que vamos. Um abraço, tá, Fê? Fica com Deus.